A Comissão de Educação da Câmara, gente, dos Deputados, aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que trata da proibição de celulares em escolas. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que é preciso dar limites para crianças e adolescentes no uso de celulares. Ele confirmou que é consenso no MEC a necessidade de vetar os aparelhos nas escolas, principalmente em sala de aula. Vamos acompanhar uma fala do ministro e ouvir a opinião aqui dos nossos amigos. O MEC está dialogando com esse projeto, inclusive já está sendo discutido na Comissão de Educação, para que a gente possa aprovar um projeto que, primeiro, que seja dialogado com os setores, mas que a gente possa regular e proibir o uso do aparelho celular individual dentro da sala de aula. Né? Que esses equipamentos só possam, claro, com algumas exceções, problemas de saúde, etc., mas que esses equipamentos só possam ser utilizados dentro da sala de aula para fins pedagógicos. E aí, Gustavo Segré, como é que você avalia essa proposta, né, que está querendo limitar o uso de celular? As escolas também, algumas já começaram a adotar algumas medidas que são ali independentes, mas haveria e começaram a cobrar a necessidade do Ministério da Educação de se impor algo que pudesse trazer uma padronização no país, diante do número cada vez maior de estudantes que levam o celular para a escola e usam o celular enquanto o professor está lá tentando explicar alguma disciplina, alguma matéria. A última vez que eu fiz um comentário sobre isso, parte da nossa audiência me observou com uma crítica construtiva, porque eu tinha afirmado que, na minha opinião, e isso falo como professor universitário, tinha muitas vezes que a falta de interesse do aluno está na falta de ser interessante do professor. E teve algumas pessoas que respeituosamente me colocaram essa crítica e aceito a mesma. O problema do uso de celular na sala de aula tem duas questões. A primeira é a distração do aluno. E aí continuo pensando, com todo respeito por um monte de professores, que precisamos melhorar a forma. Estamos dando aula de uma forma analógica quando o aluno está na era digital. Então precisamos dessa interação. De repente, utilizar, como muitos fazem em palestras, interatividade. O professor dá aula, interage com os alunos, inclusive com o uso de tecnologias, e traz essa tecnologia para dentro da sala de aula. O problema maior está na cola do aluno na utilização do celular. E aí não tem a ver com ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, ou até além do superior, pós-graduação e mais. O uso indevido de uma ferramenta tecnológica como o celular para evitar estudar, para colar. Na época analógica, a cola era feita num papelzinho, na gravata, na perna, tinha um monte de coisas. Hoje é mais fácil. O outro dia teve um vídeo muito interessante de um professor que ele fez a seguinte gestão. No momento da prova, ele desligou a luz da sala de aula, Evandro. E você não imagina o que apareceram. Um monte de telas dos celulares embaixo da carteira do aluno. Claro, porque estava todo mundo colando. Então, nesse aspecto, eu sou a favor. Agora, só cuidado, não vão colocar inibidores de sinal, que se são inibidores como da prisão, ninguém vai conseguir inibir nada. Fala, Gani. Olha, eu vejo que a medida é correta, sim. Tem que ter algum tipo de inibição. Eu dou aula desde os 22 anos, eu tenho 45, 23 anos de carreira acadêmica que eu não parei. Eu passei por instituições de ponta, com métodos de ensino excelentes, com professores excelentes, colegas meus, e mesmo assim é muito difícil você concorrer com o celular, porque você está concorrendo com vídeo do YouTube, você está concorrendo com um show, e isso vai gerando uma cultura de distração. Por melhor que seja o professor, por melhor que seja bem avaliado o professor, não tem ninguém, absolutamente ninguém, unânime, né, neste processo. Portanto, eu vejo sim que algum tipo de limitação é necessário, até porque o celular se tornou não só uma epidemia nas escolas, mas em todos os locais, né? Tirando ali a concentração das pessoas. Quando você acessa o celular, e aí, por exemplo, o Atala pode falar muito melhor do que eu, você gera aquela dopamina, né? A pessoa vai ficando viciada em dopamina e isso tem efeitos na saúde da pessoa, em concentração, enfim, é uma epidemia. Pessoal da rádio, aquele último intervalo para vocês, agora às 5h50, antes do nosso giro final. Espero vocês, hein? Voltem. Nas outras plataformas, continuamos. Fala, Piperno. Eu concordo plenamente com o Alan. Veja, eu já assisti
de dentro do estádio, por exemplo, uma final de Copa do Mundo. Pô, o sujeito paga a maior grana para ser uma final de Copa do Mundo, o grande evento a cada 4 anos e tal. Aí o jogo tá lá correndo solto e tal, o sujeito às vezes se despeça e vai ficar olhando o celular. Aí você tá no cinema, às vezes, o filme tá bom e tal, não sei o quê, de vez em quando tem até umas cenas daquele estilo que o Alan Gani gosta e tal, o sujeito tá lá no celular. Você vai numa casa de concertos, o sujeito está lá no celular. Então, imagina, por exemplo, você condicionar, você disciplinar crianças. A tentação é muito grande, a atração que o aparelho, que a tecnologia exerce é imensa. Agora, eu acho que isso não significa que as crianças, os adolescentes, eles não possam se utilizar de tecnologia nas aulas. Claro. Aí um tablet, alguma coisa que seja compatível com a aula, ter a relação com a questão aquilo. É ficar mandando figurinha no Zap Zap. O professor está ali na frente da sala de aula, né? Como você limita? Se vai ter um tablet, sabe que o tablet seja somente para efeitos da aula? Ah, sim. É meio complexo. Por isso, eu tenho visto muitos professores que interagem com a sala de aula através de um aplicativo. O aluno tem que votar, tem que dar a sua opinião. Um dos problemas hoje de muitos professores também é que ter o aluno na sala de aula permite que o aluno corrija o professor online, na hora. Antes era, eu não estou de acordo, aí já tinha que pesquisar e voltava na aula. Mas o Segré, agora fala, não, cara, não é isso assim, daí é mais errado. pós-graduação, mas a criança não tem essa maturidade. A criança não vai conseguir concordo fazer com esse isso. discernimento. Mas teríamos que utilizar, a proibição para mim não serve. Se não, teríamos que proibir também nos trabalhos. Tem um monte de gente que usa o celular durante o trabalho. Aí o que compensa? Produtividade. Valoriza a produtividade. Então, o aluno tem que ter esse contato com a tecnologia, porque não dá hoje mais. Não. Ensina... Tem que ter, mas a limitação, lógico, é aprendizado, né? Fala, Zé. Eu acho ridículo. Olha, eu acho um projeto ridículo. Não dá para legislar sobre uma sala de aula assim. O ex-deputado Miro Teixeira, ele dizia o seguinte, que a Constituição deveria ter 2 artigos. O primeiro, todo brasileiro deveria ter vergonha na cara. O segundo, revogadas as disposições em contrário. Entendo que legislar sobre um assunto desse, a lei, eu estive olhando o projeto, é cheio de exceções. Então, isso aí tem que ser a cargo da escola, da sala de aula, do professor. O professor tem que recuperar aquela autonomia e aquela autoridade de antes. Eu era proibido de levar gibis, como se chamava, revistinha de Pat Donald, de Zé Carioca e tal. Não podia, se um professor me pegasse com uma revistinha dessa, era o maior problemão. E cadê essa autonomia do professor? Cadê essa autonomia da escola? A escola é que tem que definir. Não há como abrir mão de uma potência que é um celular, uma internet, no sentido de educar. Porque a tecnologia, ela é neutra. Eu me lembro do Santos Dumont, da história de Santos Dumont chorar, não sei o quê, porque o avião que ele inventou foi usado para a guerra. A tecnologia é neutra, usam para diversão, usam para trabalho e usam para a guerra. É assim. Então, vem uma lei federal proibindo o uso de celular, acho ridículo, não precisa. A lei deveria dizer o seguinte, o diretor, em última escala, e o professor têm autonomia de usar essa nova tecnologia. Não há como criar 2 mundos, e o Alan tem toda a razão, é impossível um professor concorrer com tecnologia. A última grande revolução que eu vi na educação, na sala de aula, foi abolir o quadro negro e agora não tem mais disso. É aquele pincel num quadro branco, não mudou nada. Que isso? É preciso adequar aos tempos modernos. E essa adequação tem que ser por escola e sua reputação. Que foi, Gani? Não, você sabe que eu gosto muito, vai um pouco nessa linha do Zé, né, do modelo norte-americano, né? Mas aí não é para colégio, a partir do ensino universitário. Você não é nem cobrado por presença, você é cobrado por resultado. Se você quiser faltar em todas as aulas, o problema é seu, você não pode atrapalhar a aula, né? Mas se você quiser faltar em todas as aulas, não tem o menor problema. Você aparece lá no dia da prova. Você estudou sozinho, você foi um autodidata e conseguiu passar, ok, né? É isso aí. Eu estou de acordo. Mas é lógico, a pessoa que não vai na sala de aula não tem condições de fazer uma prova.
E aquele que vai na sala de aula e fica com um celular, não presta atenção, não tem condição de fazer a prova. Agora, o que vocês acham dessa ideia que foi trazida aqui pelo Zé Maria Trindade, de se ter uma lei, então, que dê autonomia para a escola definir? Porque, de alguma forma, também é preciso sinalizar, porque a gente tem famílias que concordam com isso e provavelmente famílias que discordem. Então, quando você dá a autonomia para a escola, a pessoa que matricula o seu filho naquela escola saberá das regras e saberá que, ao matricular ali, é uma escola que permitiria ou não o uso do celular. De alguma forma, para vocês, é preciso haver uma sinalização, alguma coisa que regulamente isso? A lei define, excetua, né? Ou seja, dá essa possibilidade da escola e do professor definir onde o celular pode ser usado. Eu acho uma boa ideia, mas então não precisava da lei. Fala, Gani. Não, na esfera privada é mais tranquilo, porque a escola tem lá as regras dela, né? Você aceita ou não, matricula ou não o seu filho. Exatamente. O grande ponto, e aí que começa a grande discussão, é na esfera pública, né? E para você, Segré? Para mim tem que ter uma reforma educativa muito importante. Em lugar de subsidiar o dinheiro e ir para a escola, manda para o pai e ele escolhe aonde que ele quer mandar o seu filho. E aí a escola define, aqui proibimos celulares, nessa outra não proibimos celulares. Aqui a gente fala de Marx como se fosse um herói nacional. Aqui nós temos uma formação mais cívica-militar. E o pai que vai escolher, a mãe que vai escolher aonde vai mandar o aluno. Mas você acredita que todos os pais e mães, eles teriam, ou eles dariam essa importância para a educação se não fosse obrigatório estar numa escola pública? Não, tem que ter a obrigatoriedade do ensino, é fundamental, faz parte dessa necessidade. Mas aonde ele estuda, não deveria ser por uma questão de tem vaga aqui. Bom, é a única coisa que encontramos, não temos dinheiro para pagar uma privada, então vamos mandar aqui. Não, teria que ter uma reformulação. Me parece que a educação precisa ser reformulada nos termos de a tecnologia e a comunicação que hoje nós temos. Temos capacidade para isso. E o custo aluno dava para fazer isso, Segré. Tranquilo. Que é caro o ensino público. Fala, Piper. Não, veja, eu ainda prefiro que cada estado defina como é que vai ser. Até porque a gente também está tratando de escolas públicas e escolas privadas. Então, por exemplo, numa escola privada, eu imagino que o acesso a equipamentos como tablets seja mais simples do que toda a rede pública. Então, vamos imaginar que uma parte da rede pública em uma cidade distante tal, não consiga dotar os seus alunos desses equipamentos. Aí poderia utilizar o celular. Arremate, Zé. Essa ideia do Segré, ela já foi muito discutida, é uma ideia bem liberal. É o seguinte, o custo aluno por universidade é absurdo, é absurdamente caro. Um aluno na universidade pública é caro na escola pública, né? Então, a ideia é pegar 1/3 desse valor aluno e dar para o pai, e o pai escolhe a escola particular, uma espécie de bolsa que existia antigamente, que o governo pagava, né? Então, é uma ideia boa. Agora, essa história da tecnologia na escola, eu sei porque eu criei filhos, né? Tenho uma neta que estou acompanhando e vejo a falta de tecnologia nas escolas. Uma garota de 8 anos, um garoto de 8 anos vai para a escola com uma tecnologia imensa na cabeça. Eu não sei quem disse aqui, se foi o Alan, que hoje qualquer motorista de táxi, um profissional braçal, tem muito mais informações e vive melhor que reis antigamente. Então, o mundo mudando, a tecnologia chegou. Bom, a gente vai discutir muito mais disso ao longo da nossa semana e também nos próximos dias, conforme esse debate acontecer entre o Legislativo e também o Executivo, né? O governo federal, a partir do ministro Camilo Santana.